Olá pessoal, se eu disser para vocês que existiu um homem que viveu a sua vida buscando a verdade, honrando a beleza e que é quase unanimidade em termos de respeitabilidade daquilo que ele aportou para a humanidade, vocês já sabem de quem eu estou falando? Vocês acreditam que existiu alguém nessa nossa era que pensou, que agiu coerente com o que pensava, com o que sentia, o que fazia? E se eu disser para vocês que essa pessoa viveu num momento de profunda turbulência, guerreando, será que a gente consegue imaginar um ser humano em meio a batalhas, respeitando princípios, valores, virtudes, vivendo de forma humilde? Estamos falando de Marco Aurélio, né? Imperador romano, que nasceu 26 de abril de 121 depois de Cristo, e em 58 anos aportou tanto para a humanidade. E aí a gente pode se perguntar, né? Por que ler esse livro, Pensamentos para mim próprio, que é o título da edição portuguesa, que no Brasil se chama Meditações, de Marco Aurélio. Como vocês sabem, né, meu nome é Jussara Gontoff e eu venho lendo alguns livros que eu penso ser de extrema importância para que a gente possa estar aprendendo com aqueles que nos deixaram tantos ensinamentos. Não apenas lendo livros, mas a partir dos livros refletindo sobre as nossas vidas para que a gente possa ter uma transformação pessoal, ser coerente. E se alguém conseguiu viver dessa forma, minimamente significa que nós podemos seguir esse exemplo e podemos conseguir a mesma coisa. Evidentemente, né, que estamos aqui falando de uma pessoa incrível, né, gigantesca. São poucos que conseguiram aportar tanto até hoje para a humanidade. Mas ele nos deixa sementes e ele nos deixa princípios muito claros que, se a gente seguir esses princípios, ainda que a gente não tenha um comportamento filosófico eventualmente na nossa vida, grandes reflexões, né? Estava discutindo sobre isso essa semana com uma pessoa, uma professora minha, e ela dizia exatamente isso, eu achei muito interessante, que é: se alguém não pensa, não faz reflexões profundas, não tem essa habilidade, ainda talvez não tenha sido despertado para esse caminho, se alguém pegar o livro de Marco Aurélio e seguir à risca aquilo que ele diz, claro, né, gente, não vamos levar as coisas ao pé da letra, vocês entendem do que eu estou falando, né? Mas se alguém seguir esses ensinamentos, já consegue fazer um grande trabalho de transformação pessoal. Então eu convido vocês para a gente começar a ler esse livro juntos. Sugiro sempre que vocês comprem o livro, esse livro pode ser encontrado eletronicamente ou fisicamente, eu sempre prefiro físico, né, para poder escrever, mas cada um faz o que quiser. Convido vocês a lerem o livro e aqui, na medida que eu vou lendo, eu vou discutindo, comentando alguns aspectos. Esse livro é um tratado de sabedoria. Cada parágrafo dele, cada parte, daria para a gente refletir e conversar durante horas e horas a fio. Evidentemente que eu não farei isso, então eu vou ler o livro integralmente, com uma ressalva que eu vou falar na sequência. Vou ler o livro integralmente e vou comentar partes do livro, por isso é importante que cada um tenha o seu livro, leia e, na medida em que cada parte lhe chame a atenção, você pode parar e refletir. E a ideia é: como é que é isso na minha vida, né? O Marco Aurélio foi um grande representante do estoicismo. Hoje o estoicismo está na moda, né? Muita gente falando dessa questão da busca da felicidade
através de nós mesmos, de não depender de nada externo, né? Então, hoje se fala muito e a gente vai entender isso de um pouquinho, de uma maneira mais profunda, né? A ideia não é aqui explicar todo o pensamento filosófico do estoicismo, não é uma aula sobre Marco Aurélio, mas é pegar alguns princípios fundamentais do Marco Aurélio, que são princípios estoicos, e a partir disso a gente poder adentrar na nossa vida, pensar na nossa vida e viver essa felicidade possível hoje. Marco Aurélio ele fala muito sobre viver o presente, que só existe o presente. Vou dando aqui alguns spoilers. Fala também sobre a procura de um sentido maior na nossa vida, né? E para isso nós precisamos ter, né, a ética e a moral, né, na nossa existência. Agora, como é que eu vou viver ética, moral, se eu não penso sobre a minha vida, se eu não tenho controle sobre os meus desejos, se eu não me conheço, se eu deixo os meus instintos, né, me guiarem e não consigo fazer com que eu tenha um autodomínio? Então, Marco Aurélio foi uma pessoa que viveu esse autodomínio. Veja, estamos falando de um imperador romano que nunca perdeu uma batalha. Tem noção disso? E ao mesmo tempo que nunca perdeu uma batalha, Marco Aurélio, todas as noites, durante o período que ele estava em batalha, antes de dormir, fazia um diário. O que a gente vai ler aqui é exatamente esse diário do Marco Aurélio. Então, reflexões. Reflexões para que ele pudesse estar dormindo com a sua consciência tranquila. Então, a partir do momento que a gente estiver lendo esse livro, a ideia é que a gente possa fazer a mesma coisa. Cada um no seu ritmo. Aqui eu vou levar um ritmo meu, mas além de me acompanhar, você vai lendo no seu ritmo. Essa é uma primeira leitura do livro. Cada um pode ler no seu tempo. Evidentemente que recomendo que essa primeira leitura seja apenas uma primeira leitura. Esse é um livro de cabeceira que deve ser lido, acho que a vida inteira. E na medida que a gente vá lendo mais, a gente vai se conhecendo mais, a gente vai percebendo quais são os nossos desafios internos, percebendo as nossas fragilidades, percebendo as nossas potências como ser humano. A gente vai se transformando e a gente vai descobrindo coisas que a gente ainda não tinha visto no livro. Tá bom? Então, vamos começar esse livro todos os dias. Eu vou colocar o vídeo no canal do YouTube e você segue no seu ritmo, sem pressa, mas ao mesmo tempo sem procrastinação, né? A vida, ela é algo extremamente precioso. A vida é preciosa, né? E a gente precisa fazer valer essa nossa existência. E aí nada melhor do que um grande homem como Marco Aurélio, um grande ser para nos inspirarmos a sermos o nosso melhor. Tá bom? E aí, não apenas na mente, como eu sempre digo, mas em ação, né? Pensamento, ação, sentimento, tudo unido dentro da nossa vida em prol de podermos aportar ao mundo aquilo que temos de melhor, né? Podemos também dar o nosso pequeno recado, né? Cada pessoa vem aqui com um cartãozinho cifrado. Viemos aqui para sairmos maiores do que somos. A pergunta é: queremos aportar algo para a nossa vida e para o mundo que a gente vive? Se a sua resposta é sim, estamos juntos aqui nessa comunidade que quer fazer por merecer essa existência aqui que estamos vivendo. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã. Bye, bye.